quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, por mais essa noite estarmos aqui juntamente com o Senhor, juntamente com os ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo através desta live de São Paulo para a Bahia. Para mim é uma honra estar juntamente com o senhor, pastor Francisco, e toda a sua família. E também nesta noite nós queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor Anderley, que foi o canal de bênção para que a gente pudesse estarmos aqui hoje, juntamente com o Francisco. Francisco, meu amigo, congregamos junto, homem de Deus, homem que gosta de trabalhar com avivamento, e gosta de ver a presença de Deus se manifesta. E para nós é uma honra muito grande, depois de muito tempo, vos encontrarmos aqui através desta live. E assim nós estaremos já falando aquilo que Deus colocou em meu coração. Pedir aos irmãos ter paciência conosco, não somos pregador, mas gostamos de falar do amor de Jesus, e isso é muito bom. Então, eu quero ler juntamente com os irmãos no livro que escreveu Lucas, no capítulo 5, no verso de número 1, uma palavra bem simples que Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão conosco nesta noite, ouvindo essa transmissão ao vivo, que eu tenho certeza que é bênção do céu para todos aqueles que estão ouvindo, e Deus, tenho certeza que fará coisa grande nesta noite. Amém, pastor Francisco? Amém. Livro que escreveu Lucas, capítulo 5, verso de número 1, que diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descendo deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentado se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te um mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Pastor Francisco, nós estamos aqui diante de uma palavra, a palavra essa que escreveu Lucas, o capítulo de número 5, o verso de número 1, a epígrafe do texto, aleluia. A Bíblia diz que estava Jesus à beira do lago de Genezaré, e a Bíblia diz que havia uma grande multidão que o cercava Jesus. Sabemos muito bem que essa grande multidão era pessoas carentes que queriam ouvir a palavra, outros querendo receber cura, outros querendo receber milagre. E a Bíblia diz que uma grande multidão cercava, uma grande multidão estava se aproximando de Jesus. E quando eu li esta palavra, eu entendi muito bem que Jesus não queria despedir o povo de mão vazia. Jesus queria se relacionar, Jesus queria falar com o povo. E a Bíblia diz que Jesus olha à beira do lago de Genezaré e vê estar 2 barcos parados à beira do lago. A Bíblia diz que Jesus vai a um dos barcos, que era de Simão Pedro, e entra no barco. A Bíblia diz que o barco Jesus entra no barco e o barco vai adentro d'água, e Jesus, ali na beira da água, continua ensinando o povo. A Bíblia diz que Jesus continua se relacionando com o povo. A Bíblia diz que Jesus continua tratando com o povo, porque nós vamos entender que o mistério de Jesus, o ministério de Jesus era ensinar, era se relacionar, era estar no meio do povo, era ensinar o povo, era curar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ali do barco continua se relacionando com o povo, continua falando com o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, querido, amado irmão, pastor Francisco, a Bíblia diz que Jesus agora termina
de falar com o povo, e agora a Bíblia diz que Jesus agora vai trabalhar na vida de Pedro. A Bíblia diz que Jesus agora vai trabalhar na situação de Pedro. E a Bíblia diz, querido pastor Francisco, que Pedro e o seu irmão que estava trabalhando toda a noite, André, se você for buscar a história de Pedro, a Bíblia diz que Pedro era filho de pescador. A Bíblia diz que Pedro nasceu numa aldeia chamada Betsaida. A Bíblia diz que onde Pedro nasceu, era tudo que se falava, era da pesca. Era tudo que o povo falava, era de pesca. Era de tudo que o povo se tratava naquela região, era de pesca. Era uma região de muitos pescadores. Era uma região de muitos filhos de pescadores. E a Bíblia diz, deixa bem claro que Pedro, nascendo ali, filho de pescador, a Bíblia diz que tudo que Pedro aprendeu foi pescar. E eu, quando estava lendo, pastor Francisco, esta história, eu entendi que Pedro cuidava da sua família e sustentava a sua família da pesca. E eu fui buscar a fundo esta história, e Deus que me dará bacalabassubi da calabaçai, estopocomodo subi da calabaçai. E eu entendi, pastor Francisco, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro cresceu, que Pedro ali obteve várias e muitas coisas da pesca, louvado seja o nome do Senhor. Eu entendi que Pedro sustentava a sua família da pesca. Eu entendi que Pedro, louvado seja o nome do Senhor, tudo que ele tinha era através da pesca, pastor Francisco, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu entendi também que neste dia Pedro saiu com seu irmão para a pesca, para trabalhar, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Pedro, no seu coração e na sua mente, ele imaginava que aquele dia seria um dos melhores dias para a pesca. Quem sabe Pedro imaginava que aquele dia seria um dos melhores dias, era o dia que ele ia pescar melhor. Mas eu entendi, pastor Francisco, lendo este texto, e Deus falando comigo, e Deus falava ao meu coração: meu filho, diga para os ouvintes, diga para os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, que o querer deles não é o meu querer. O querer tu que me dará bacalabassubi da calabaçá. Estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto Deus falando, estou comodou subi da calabaçá, falando bem pertinho ao meu coração nesta noite, dizendo: meu filho, diga para todos aqueles que estão conosco nesta audiência, nesta noite, aleluia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Estou subi da calabaçá. Meu filho, diga para os meus irmãos que nos ouvem nesta noite, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu não será atingido. Eu estou no controle. Estou subida. O controle é meu. Quem manda sou eu. Aleluia. E a Bíblia diz, pastor Francisco, aleluia, que Pedro estava frustrado, que Pedro estava cabisbaixo, aleluia, porque ele saiu para trabalhar. A Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira, ele bateu tarrafa a noite inteira, ele fez tudo o que podia fazer a noite inteira, mas a Bíblia diz que naquela noite nada ele apanhou, nada ele aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele volta da pesca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vai para a beira do lago de Genezaré. E a Bíblia diz que após ele chegar à beira do lago de Genezaré, Jesus chega e entra no seu barco, aleluia, e diz para Pedro: Pedro, vamos adiante, Pedro, vamos avante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e disse: Senhor,
Senhor, eu tenho trabalhado a noite inteira e nada apanhei. Senhor, mas porque o Senhor manda, aleluia, estou como subir da calabaçai. Eu vou profetizar, pastor Francisco, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu vou profetizar porque eu estou sentindo algo sobrenatural. Estou como subir da calabaçai. Eu profetizo nesta noite sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo esta live nesta hora. Eu profetizo todos aqueles que estão assistindo o programa aqui nesta noite, aleluia, que Deus tem algo grande para fazer na tua vida, ainda que Satanás disse que acabou, que não tem mais jeito, que você é um perdido. Estou como subir da calabaçai, que você morrerá desta maneira que você está, aleluia. Eu profetizo porque eu sinto a presença de Deus, e Deus entrega algo sobre a minha vida nesta noite para profetizar. Deus te renovará hoje. Abra o coração. Estou como subir da calabaçai. Obras de macumbaria, obras de bruxaria, trabalho feito na catatumba, na encruzilhada, na mata virgem, aleluia. Deus desfaz hoje para a glória do nome do Senhor. Quem sabe, aleluia, oh meu Deus do céu, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, estou como subir da calabaçai, ainda canta lava, subir da calabaçai. Quem sabe o médico disse, não tem mais jeito, acabou, vai para casa, aleluia, esta doença é incurável, vai para casa, acabou. Eu estou aqui nesta noite para profetizar na autoridade de Deus. A última palavra quem dá é Deus. Enquanto Deus não falar, não tem nada acabado, pastor Francisco. Enquanto Deus não dizer, não tem nada acabado. Eu estou aqui nesta noite para te dizer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Meu Deus, é forte. E a Bíblia diz, pastor Francisco, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Pedro, aleluia, olha para Jesus e disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas nada apanhei. Mas porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Aleluia! Pastor Francisco, veja bem, meu irmão. Pedro tinha tudo para desobedecer. Pedro tinha tudo para não lançar a rede, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu entendo aqui, quando eu estava lendo esta palavra, aleluia, que Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Aleluia, porque o Senhor manda. Pedro podia dizer, eu não vou lançar, eu trabalhei, eu conheço, eu bati tarrafa aqui a noite inteira, esse mar eu conheço de um lado ao outro. Aleluia, ele tinha tudo para dizer. Mas a Bíblia diz que Pedro foi obediente. Senhor, porque você manda, eu lançarei a rede, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe alguém, pastor Francisco, em nosso meio nesta noite, assistindo esta transmissão ao vivo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus está falando com ele, que Deus está falando com ela, que Deus está usando alguém para falar com ele, aleluia, com ela, aleluia. Quem sabe ela não está dando ouvido, quem sabe ele não está dando ouvido, aleluia. Meu querido, amado irmão, minha irmã, aleluia, entenda, aleluia. Aleluia, Deus está falando contigo. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Quem sabe, aleluia, você está esperando e o tempo ainda não chegou. Aleluia. Mas Deus me usa nesta noite, pastor Francisco, para dizer para alguém aqui nesta transmissão, nesta noite,
espere o tempo, aguarde o tempo, aleluia, não passa na frente de Deus, aleluia, espere o tempo, porque no tempo certo Deus irá te honrar. Oh, glória! Aleluia! No tempo certo Deus irá te honrar. Seja como Pedro. Pedro tinha tudo para dizer não, aleluia, mas ele olhou e disse, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede, aleluia. A Bíblia diz, pastor Francisco, que Pedro lança a rede de cima do barco onde estava Jesus, aleluia. A Bíblia diz, pastor Francisco, que foi a melhor colheita que Pedro fez em toda a tua vida como pescador. A Bíblia diz que de maneira alguma Pedro tinha feito uma colheita como aquela. A Bíblia diz que de maneira alguma Pedro tinha pegado tanto peixe como aquele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, pastor Francisco, que Pedro e André, o seu irmão, aleluia, começaram a puxar a rede, trouxeram a rede para a beira do mar. A Bíblia diz, pastor Francisco, que Pedro e seu irmão começaram a pegar peixe e jogar dentro do barco. A Bíblia diz que a quantidade de peixe, recebe aí, pastor Francisco. Aleluia! Oh, glória! Calabaçaita, porque eu vejo uma prosperidade de Deus chegando aí, estou como no sub da calabaçaia. Eu vejo algo forte de Deus chegando aí para surpreender o teu coração. Muitas têm dizendo que você está ficando louco, muitas estão dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, aleluia, que as tuas lábias são em vão, mas Deus me usa nesta noite para te dizer, estou como do sub da calabaçaia, meu filho, tenho eu se agradado de ti, aleluia, meu filho, eu vou te exaltar, estou como do sub da calabaçaia, através do teu esforço. Aleluia, Deus está contigo, pastor Francisco, aleluia. Muitos têm te olhado, aleluia, torto, muitos têm te julgado e te dito não vai chegar em lugar nenhum, muitos têm jogado pedra, mas diz Deus para ti nesta noite, eu te exaltarei, aleluia. Muitos vão ter que ver, estou como do sub da calabaçaia. Ainda canta lá, sube da calabaçaia. O que eu vou fazer? Muitos vão ter que ver, aleluia, de perto, o que eu vou fazer. Aleluia. E a Bíblia diz, pastor Francisco, que eles iam pegando, aleluia, os peixes, iam enchendo o barco. A Bíblia diz que a quantidade era tão grande que o barco deles encheu. A Bíblia diz que eles estavam com mais dois companheiros, com João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, também que era companheiro de Pedro, que estavam no mar. A Bíblia diz que eles fazem sinal assim, ó, aleluia, chamando João e Tiago. A Bíblia diz que João e Tiago se aproximam do barco que estava Jesus, Pedro e André. A Bíblia diz que eles começam a encher o barco de João e de André, de Tiago, perdão, aleluia. A Bíblia diz que a quantidade era tão grande, pastor Francisco, que eles encheram os dois barcos, que os dois barcos quase vai a pique, aleluia, de tanto peixe que tinha, de tão pesado que estava os barcos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido pastor Francisco, Deus é Deus do de repente, aleluia. Deus é Deus do já, meu pastor. Estou como do sub da calabaçaia. Deus é Deus que surpreende. Deus é Deus que muda a história. Deus é Deus que vira o cativeiro. Estou como do sub da calabaçaia.
Deus vai virar cativeiro de pessoas, aleluia. Pessoas que estão naufragando na fé, pessoas que já estão determinadas a parar, desistir, a voltar para trás. Mas Deus fala fortemente ao meu coração nesta noite: meu filho, diga para eles: eu sou Deus que muda o cativeiro, eu sou Deus que exalto, aleluia. Eu sou Deus que tiro lá de baixo e coloco lá em cima, porque a promessa é minha, aleluia. E se eu fiz a promessa, quem é que pode invalidar? Meu Deus. Se eu que fiz a promessa, quem é que pode invalidar? Deus está falando para alguém nesta noite. Recebe esta palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, pastor Francisco, aleluia, que os 2 barcos foram cheios até a tampa, já não tinha mais lugar onde colocar peixe, aleluia, porque a prosperidade foi muito grande, porque o agir de Deus foi muito grande, porque Deus mostrou para Pedro, aleluia, que quando ele quer fazer, ele faz, mas quando ele não quer, ele também não faz. Deus estava mostrando para Pedro, disse: Pedro, o controle é meu, entenda, Pedro, o controle é meu, quem manda sou eu, você sabe fazer, você trabalha com isso, verbe disso, mas neste dia eu não quis que o negócio acontecesse, entende? Se eu quiser fazer, eu faço, mas se eu não quiser, também eu não faço. A Bíblia diz, pastor Francisco, só para nós terminar, aleluia, a Bíblia diz, no verso de número 8, e vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A Bíblia diz que Pedro olhou, depois da pesca maravilhosa, depois de tudo aquilo que aconteceu, disse: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. É como se eu tivesse vendo Jesus olhando para Pedro e dizendo: meu filho, eu não vim aqui para se ausentar, eu vim aqui para mudar a sua vida, eu vim aqui para te trazer boas novas, eu vim aqui para te trazer coisas novas, eu não vim aqui para saber se você é pecador, se você é ou se você não é, eu te conheço. Ninguém mais do que eu te conheço, Pedro. Eu não vim aqui para se ausentar de você. A Bíblia diz que Pedro ficou com vergonha, pastor Francisco, da pesca, da quantidade, do que aconteceu. Aleluia. No coração dele ele dizia, eu acho que ele imaginou assim: eu sabendo fazer, eu trabalho a vida inteira com isso, e agora Jesus mandou lançar a rede, eu lancei e fiz uma pesca maravilhosa. Ele ficou envergonhado. Versículo de número 9, pastor Francisco. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Verso de número 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temais, de agora em diante será pescador de homem. E levando-se os barcos, e levando os barcos para a areia, deixaram tudo e o seguiram. Bíblia diz, pastor Francisco, que Jesus olha para Pedro depois de toda essa situação, de todo esse cenário. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, de agora em diante, você não será mais pescador de peixe, mas sim de homem, mas sim de vidas, mas sim de alma. Agora você vai profetizar, Pedro. Agora você não vai mais bater tarrafa. Agora você não vai mais jogar a vara. Agora você vai profetizar e eu vou fazer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo para Pedro, pastor Francisco: eu tenho uma nova história para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho algo novo para você, Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro leva o barco à areia, abandona o barco na areia, aleluia, com peixe, com vara, com tudo dentro, e segue a Jesus. E aí eu entendi, pastor Francisco, que a prioridade de Pedro agora era seguir a Jesus. A prioridade de Pedro agora, pastor Francisco, era pregar a palavra.
já não era mais pescar, já não era mais passar a noite no mar, louvado seja o nome do Senhor. A prioridade de Pedro agora era seguir a Jesus, era ter uma nova história, uma nova vida. Pois bem, se alguém nos ouve nesta noite através desta live, entenda, se as coisas não estão dando certo, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, abra o teu coração, abra os teus olhos espiritual. É porque Deus tem uma nova história para você. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite, aleluia. Você que nos ouve através das redes sociais agora, você que nos ouve através do programa agora, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma nova história. Deixa de sofrer. Aleluia. Estou por sub da calabaçai. Deixa de inimigo pisar em você. Aleluia. Levanta a cabeça. Levanta a mão para o céu. Aceita o Senhor como único, suficiente, Salvador da tua vida, como um dia eu fiz. Hoje estou aqui, aleluia, porque um dia eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Hoje eu estou aqui porque era um drogado. Hoje estou aqui porque eu era um bêbado. Hoje eu estou aqui porque eu era um traficante. Hoje eu estou aqui, estou por como sub da calabaçai, porque eu decidi levantar a mão para o céu e dizer: eu não quero mais essa vida. Satanás não vai pisar mais em mim. Eu preciso de uma nova vida. E um dia, pastor Francisco, eu levantei a mão para o céu, aleluia, e disse: eu não posso mais sofrer. Eu não aguento mais sofrer, aleluia. Esta vida que eu estou vivendo não vai me levar a lugar nenhum. E dali em diante, pastor Francisco, eu levantei a mão para o céu, aceitei o Senhor. E Deus me fez uma promessa que um dia eu falaria do seu amor. Não sei pregar, não sei cantar, aleluia, mas estou aqui falando do amor de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu decidi, pastor Francisco, aleluia, a tomar uma decisão, aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador da minha vida. Se tem alguém nesta noite que nos assiste através destas redes sociais, que ainda não tomou esta decisão, a oportunidade é essa, de levantar a mão para o céu. O intuito do pastor é esse, é alcançar almas, é alcançar sub da cá, a Bahia, o Ceará, Manaus, enfim, outros países lá fora. Levante a tua mão hoje, aceita o Senhor. Eu tenho certeza que você não será envergonhada. Eu tenho certeza que você não será envergonhado. Eu tenho certeza que Deus mudará a tua vida nunca mais será a mesma. Estou falando convicto do que eu sei que Deus fez na minha vida. Glória. Deus fez na minha vida, aleluia. E aqui eu termino a minha fala, aleluia. Aleluia, Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem uma nova história para a tua vida, ouvinte e amante da palavra de Deus. Deus tem algo para fazer, creia, acredite. E aqui eu termino dizendo, aleluia, a prosperidade chegou na vida de Pedro. Pode chegar também na tua vida, mas depende de você. Basta você querer, aleluia. Aleluia, abra o teu coração, deixa Deus trabalhar. Pastor Francisco, foi uma honra estar com o senhor aqui. Manda paz para a esposa, para os nossos irmãos aí da Bahia, manda paz para os nossos irmãos, aleluia. E para nós foi muito bom. Eu quero agradecer ao Senhor, eu quero agradecer aos ouvintes, os irmãos que estão conosco aí curtindo, dando um joia, dando um like. Que Deus abençoa e Deus preparando outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos aí, meu pastor Anderlei. Deus abençoa, foi o canal de bênção para que a gente pudesse estarmos aqui hoje falando do amor do Senhor. Deus abençoa, pastor Francisco. Ô, evangelista Alessandro, deixa eu testemunhar aqui algo, que quando eu cheguei da igreja hoje, né, e nós estamos congregando aqui no Madureira, e eu falei a seguinte palavra, não foi nem menos e nem mais, né? Comentei com a minha esposa, falei assim: já tem gente olhando torto para mim. Deus é lindo demais, irmão.
porque Deus tomou a sua boca e falou que a obra é tão grande que tem gente olhando torto para você. Então, isso não é coincidência, é cristocidência, né? Deus usou a sua vida, boa foi esta palavra, que Deus continue abençoando você, a sua esposa. Eu tenho um testemunho, para mim terminar rapidinho. Eu estava, alguns anos atrás, fazendo visita com alguns jovens, e nós estávamos assim, vamos bater nessa porta, se abrir, nós iremos orar. E cristocêntrico, né? Nós, coincidência não, foi a cristocidência. Nós batemos na porta da esposa do pastor, do evangelista Alessandro, a Deise. Ela permitiu que nós entrássemos e ele não estava. Era o namorado dela naquela época. E ela disse assim, ore pelo meu namorado, porque ele está assim, assim, assim. E o nome dele é Pelé. É o Pelé. Quando nós ia começar a orar, a moto chegou. E quem é que desce? O Pelé, que hoje é o pastor Alessandro. Né? Daquele mundo obscuro, como ele mesmo falou. Nós fizemos uma oração, passou o tempo, olha só que eu vou contar aqui, passou o tempo, não vi mais eles, né? E aí ele falou que Jesus o aceitou, e ele aceitou a Jesus. Aí eu fui para Belém, escuta só. Aí o pastor, esqueci o nome dele, fez um evangelismo. Aí fez algumas equipes, aleluia, para evangelizar. A minha equipe tinha quem? Com a camisa dizendo, ide e pregai o evangelho para toda criatura, que até hoje eu tenho essa camisa. Quem é que estava na minha equipe? O nosso irmão Alessandro. Eita, quando eu não conheci, porque quando Jesus transforma, ele transforma mesmo. Não é mais aquele Pelé que eu vi na moto. Já era o Alessandro transformado. Eita glória! Evangelizando. E no meio do caminho, conversa vai, conversa vem. Ele falou, era eu era o Pelé. Porque quando Deus chega, até o nome ele muda. Não é mais apelido, é o nome Alessandro. Que Deus abençoe, meu querido, viu? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Realmente, Deus fez algo aonde ninguém dava nada. E muitos diziam que eu ia morrer naquela situação. Muitos diziam que eu não tinha como sair dali. Hoje nós estamos aqui através das orações da mãe subindo o monte, descendo o monte, os irmãos orando. Hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho de Deus, para a glória do nome do Senhor. Deus falou o que ia fazer, Deus fez a promessa, e a promessa está aqui, está de pé, para a glória do nome do Senhor. Vocês que nos ouvem nesta noite, se Deus fez a promessa, fique tranquilo, se coloque na posição, entra na brecha, tenha certeza que Deus cumprirá a promessa. Ele não é menino, então ele vai cumprir, eu creio. Deus abençoe, pastor Francisco. Um abraço, viu? Deus abençoe. Meu Deus, por isso que eu falei que o inimigo não queria que a gente realizasse. Meu irmão, muito forte essa palavra, muito forte o que Deus deu para nós aqui. E guarde, né? Vamos fazer oração para a gente terminar. Esse moço aí, hoje, olha, ele falou que não prega. Imagine se ele não pregasse. Não é verdade? Palavra do céu, palavra rema, que veio nos alimentar nesta noite. Nosso encontro agora é terça-feira, pela programação é o ROI. Deus tem falado que vai crescer. Deus preparou meu irmão mais novo, presbítero Wanderlei, que está junto comigo aí. Deus preparou a sua vida e nós estamos aí agendando pregadores, né, para estar na live. Com certeza, a programação é de Deus. Olha, eu estou flutuando pelo que Deus dispensou hoje para a sua glória. Deus é bom demais. Aleluia. Não é verdade? Quero convidar a Laís. Laís, venha louvar terça-feira, minha querida. Entra em contato com o Wanderlei, alinha com ele.
Manda uma foto para ele, para me fazer o banner, para você louvar terça-feira ao vivo, tá bom? Aleluia, a nossa irmã Laís. Então, o Pelé hoje é o pastor Alessandro, não é mais o Pelé, não é verdade? Que chegou todo transfigurado e hoje está transformado. Pastor presbítero Daniel Pereira, lá de São Paulo, um abraço, meu querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Anderlé é o secretário da live, ele que faz as agendas, ele que convida homens de Deus como o nosso pastor Alessandro, como o nosso irmão Cícero e assim por diante. É a live mais cristocêntrica do Facebook, é a programação El Roi. Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele é o Deus que contempla todas as coisas. A palavra que eu falei para a Kátia, que já tem gente me olhando torto, Deus usou a vida do pastor Alessandro para confirmar e para testificar, minha esposa aqui, que realmente, né, Deus é comigo. Eu sou um rabisco da terra. Um rabisco da terra. Mas esse rabisco da terra tem um dono. Aleluia. Então, confirmou a obra que ele tem para realizar. Não é verdade? Tem muita gente que, às vezes, joga pedra mesmo. Mas com as pedras que jogaram Estevão, ele viu o céu aberto e Jesus do lado do Pai, dizendo, vem, meu filho. Então, as pedras que nos atiram em nós, nos promovem para a gente ver a glória de Deus e o céu aberto. Que Deus abençoe a todos. Seja abençoado. Quem vai orar comigo? A nossa irmã pediu oração pelo Gabriel. Quem está enfermo aí? Quem está doente? Quem conhece alguém que está na UTI? Deus ainda cura. Ele ainda realiza. As suas mãos estão estendidas. Eu quero fazer oração rapidamente. Soberano e eterno Deus. Querido Pai, mais uma vez eu quero te louvar. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez na programação El Roi na noite desse dia. Uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que veio ao nosso encontro. Continua abençoando o pastor Alessandro, a sua família, a sua casa. E nesta noite toma o Gabriel nas tuas mãos. Toma, ó Pai, esse irmão, esta irmã, essa pessoa que está no mundo das drogas, da prostituição, do homossexualismo, meu Deus, da prostituição, vendendo o seu corpo, ó Pai, se prostituindo, mas Tu és aquele que ainda opera, como o Senhor operou na vida do pastor Alessandro, e aí está um instrumento das Tuas mãos, o Senhor ainda pode fazer, porque o Senhor ainda é Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Um abraço. Até terça-feira. Laís, manda a foto para o secretário Anderley. É o secretário da Live El Roi, que faz as agendas dos pregadores e das adoradoras, viu? Para a gente terminar. Beijo do Magro. Um abraço do Magro. E até terça-feira, se não acontecer o arrebatamento. Menos de nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Tchau.